Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas e a partir de agora vamos até às 17 horas com o nosso debate. E o debate de hoje está voltado para este grande evento que pegou aqui no Brasil. Começou fora do Brasil, mas pegou, ou seja, Black Friday. E onde, para muita gente, é uma grande oportunidade para poder comprar, como também para outro lado, o lado, portanto, aí do fornecedor, é um grande momento também para vender. É evidente que, nesse meio do caminho, as pessoas têm que ter aí o devido esclarecimento para não serem, de certa forma, prejudicadas nos seus direitos. Por isso é que nós convidamos nossos doutores e doutoras para que levem até você os esclarecimentos a respeito, portanto, deste tema, deste assunto. E a partir de agora, você já está conosco pela 104,7 FM, como também está nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Estamos com som e imagem direto para você. E nós vamos, então, a partir de agora, conversar e apresentar nossos convidados, também as nossas convidadas. Começa com a doutora Simone Magalhães. Doutora Simone é advogada, é professora, diretora da Comissão Permanente de Acesso à Justiça do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom. Doutora Simone, seja bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Walter. A felicidade é enorme estar aqui participando do seu programa, levando informações para toda a população, toda a audiência da Rádio Justiça. Cumprimento quem está nos ouvindo e todos os nossos colegas que estão aqui, que participaram do debate. Obrigada. Muito obrigado também a senhora. Doutora Milena Dourado é advogada criminalista atuante em crimes virtuais, também conosco nesse debate. Doutora Milena, também seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Obrigado. Bem, deixa eu também cumprimentar o doutor Gabriel Reis Carvalho. O doutor Gabriel é advogado, ele foi diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, instituição que pertence, portanto, aí ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Doutor Gabriel, também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Prazer vir aqui na sua companhia, um prazer estar com ouvintes da Rádio Justiça e mais ainda com uma bancada tão qualificada como a de hoje, que eu quero cumprimentar nossa caríssima professora Simone, doutor Marcelo, que vai aí capitaneando já há um longo tempo o PROCON-DF, a quem estendo cumprimento e a homenagem pelo trabalho que vem fazendo nos últimos anos, doutora Milena e também doutor Roberto. Hoje é altíssimo nível aqui, Walter. O ouvinte merece, né, doutor Roberto? O ouvinte merece. Bom, deixa eu também cumprimentar o doutor Roberto Migliavaca. Falei correto o sobrenome do senhor, né, doutor? Então, tá bom. O doutor Roberto, ele também é especialista no direito do consumidor, também conosco nesse debate. Muito boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo. Ô, Walter, boa tarde. É muito bom estar aqui para a gente poder ajudar um pouco as pessoas nesse período aí, né, de Black Friday. Então, assim, é muito bom participar aqui. Eu queria agradecer a todos, a banca, aos ouvintes, né, que eu espero que a gente possa ajudá-los também com o nosso conhecimento e agradecer a todos mesmo. Obrigado mesmo. Tá certo. Vamos nós também. Deixa eu também cumprimentar o doutor Marcelo Nascimento. Doutor Marcelo, ele é diretor-geral do Instituto de Defesa do Consumidor aqui do Distrito Federal, que todo mundo conhece pela sigla PROCON. Doutor Marcelo, é sempre muito bom também recebê-lo. Muito obrigado pela atenção. Que bom que o senhor trouxe a chuva para nós, né, doutor Marcelo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pelo espaço que é cedido aqui na Rádio Justiça para a gente poder trazer um pouquinho do direito consumidor para os nossos ouvintes. Né? Cumprimentar também meus colegas de bancada. Hoje não é bancada virtual, né? É uma bancada presencial, doutora Simone, doutor Gabriel, doutora Milena, doutor Roberto. Roberto? Desculpa. Doutor Roberto, acertei. Fiquei pensando no sobrenome dele. Então, espero que a gente tenha aí uma tarde de debate interessante e bastante esclarecedor para os nossos consumidores, principalmente aí nessa véspera de Black Friday. Quer dizer, o PROCON, de alguma forma, ele se prepara com antecedência para este evento da Black Friday, doutor
Sim, Walter, se prepara. Cerca de 2 meses antes da data, a gente já começa a monitorar alguns sites, justamente para poder acompanhar a evolução dos preços, para saber se na ocasião do período promocional agora nessa semana, se os preços realmente são de fato preços promocionais ou se trata de uma maquiagem no preço, numa dissimulação daquele preço que está sendo ofertado em produtos e serviços nessa época. Então, uma das formas que a gente tem para conhecer se aquele preço que está sendo praticado realmente se trata de uma promoção é a pesquisa. Pesquisando, a gente elege, né, alguns produtos, alguns sites do varejo principalmente, e vamos monitorando aqueles preços. Vamos pegando panfletos, tirando prints de tela, de celular, e vamos acompanhando a evolução daquele preço. Quando chega na ocasião, se a gente detectar que o preço que está sendo ofertado como promocional é mais caro que o preço que estava sendo comercializado antes, aí caracteriza uma infração, né, o Código de Defesa do Consumidor, e o lojista ali, o fornecedor, ele é notificado para poder prestar esclarecimento e ao final do processo administrativo, sendo realmente constatada essa prática, ele sofre uma sanção administrativa. Quer dizer, só sanção administrativa, quer dizer, está dentro da lei essa sanção, mas a pessoa, de alguma forma, sofreu este efeito. Ou seja, pagou por um produto que lá atrás está sendo vendido mais barato do que nessa promoção, entre aspas. Quer dizer, essa pessoa, de alguma forma, ela também é indenizada diante dessa multa aplicada pelo PROCON? Diante da multa, não. A gente pode estabelecer uma relação ali com o fornecedor que ou ele garanta o preço mais baixo para o consumidor daquele produto que ele havia comprado, ou então o cancelamento daquela compra, né, com o estorno de todo o valor que ele gastou naquela compra ali, justamente por não se tratar de uma promoção efetiva. Doutora Simone, então, evidentemente que o consumidor tem que estar, acima de tudo, muito atento. Infelizmente, é evidente que temos aí comerciantes super honestos, não estamos aqui generalizando de forma alguma, mas aqueles que não deveriam nem sequer estar no mercado estão aí também tentando de alguma forma levar um importante proveito. Daí a importância, né, deste alerta, levar também, enfim, um pouco mais de informação para que o cliente não seja vítima desse tipo de empresa, de empresário desonesto, né, doutora Simone? Você tocou num ponto muito importante, Walter, porque o consumidor, mesmo com tantas informações que nós temos no mercado, ele ainda continua com algumas dúvidas que são básicas, né? Principalmente quando chega nessa época de Black Friday, que é tão esperada por tantas pessoas, né? É um evento que já é presente em vários países do mundo e aqui no Brasil não é diferente. Muitas pessoas começam a se preparar previamente para esse momento, justamente tentando conseguir algum desconto, uma compra de um produto ou um serviço de uma forma mais vantajosa. Só que as dúvidas, elas continuam, como, por exemplo, a questão de que, será que o Código de Defesa do Consumidor, ele é totalmente aplicável para essa situação de Black Friday? É uma dúvida tão básica, mas que ainda persiste no nosso mercado. Se começarmos a pensar, por exemplo, que muitos consumidores, eles não sabem realmente se aquele produto que ele ganhou, que ele comprou, né, com um desconto, se ele tem garantia ou não. Às vezes ele fica na dúvida, porque muitos vendedores, né, também sem generalizar, como você mencionou muito bem, porque temos empresas, temos fornecedores que cumprem um papel muito importante na nossa economia, a gente precisa sempre privilegiar isso, mas sempre existem algumas informações um pouco distorcidas. Sim. Né? E muitos consumidores acabam acreditando que aquele produto que ele comprou, talvez com 20%, 30%, 40% de desconto, ou até mais, dependendo do tipo de produto ou do serviço, não teria garantia. Só que tem, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele é totalmente aplicável também para esse momento de Black Friday, que a gente não está mais concentrado em um único dia. Claro que a gente tem um dia específico, de novembro, né, e que as promoções acontecem com mais frequência, mas cada vez mais, nas semanas anteriores, já começa essa preparação, já começam as promoções, os descontos, as publicidades direcionadas para os consumidores, justamente para ir aguçando, né, esse desejo ou essa necessidade de comprar algo.
Então, como você bem mencionou, a atenção ela é extremamente importante em outras épocas do ano e principalmente agora na Black Friday. Deixa eu buscar também a doutora Milena. Doutora Milena, é evidente que na Black Friday temos, portanto, aí também um comércio muito forte no campo virtual. Quer dizer, é mais seguro ou menos seguro realizar compras nesse sentido? Ou seja, utilizando esse mecanismo, né, da informação, que é justamente a questão virtual. Então, o grande problema não é nem o período da Black Friday. O grande problema é o conhecimento que a gente tem sobre cibersegurança. Então, nesse período de Black Friday, aumenta as ofertas desses golpes. Então, se você não estiver preparado, não tiver conhecimento antes, o risco maior de você cair, né, diante dessas grandes ofertas que tem agora, dessas grandes aplicações de golpes agora, é maior, porque a oferta é maior. Então, tem muita aplicação de phishing, né, muito site fraudulento, e às vezes você é redirecionado para esses sites, e por você não conhecer como que é um site verdadeiro, um site seguro, você acaba caindo nesse golpe nesse período. E tem que pagar primeiro para depois receber o produto? Como? Tem que pagar primeiro quando entra na nessa internet, compra virtual? na internet. Paga primeiro, depois recebe o produto? Na internet, sim. Aí fica fácil, né, para aplicar o golpe, né, doutora Milena? A aplicação do golpe, na verdade, a venda é um instrumento, né? Uhum. Então, seria mesmo a pessoa ter esse conhecimento de cibersegurança, porque essa é a forma da venda online. Você paga, depois recebe o produto ou parcela o produto. Então, não é a forma que é sobre o conhecimento mesmo anterior. Agora, doutor Roberto, claro que as pessoas têm que ter realmente aí uma atenção muito grande quando estiverem realizando suas compras, ou de forma virtual, ou então de forma presencial, porque é aquela história, né? A gente pega aí um exemplo de de uma data como essa nos Estados Unidos, onde lá começou, a gente dorme na fila a noite toda ali, quando abre as portas, né, aquela avalanche de gente correndo, cada um abraça aquilo que quer, aquela coisa toda. Mas é sempre importante, caso a pessoa também chegue neste ponto, que ela preste bastante atenção, que daqui a pouquinho ela abraça ali um produto e esse produto pode estar viciado, danificado, aquela história, né? Ou se comprar esse produto danificado, pode devolver e trocar por outro que não esteja com esse defeito. Olha, Walter, nós atuamos principalmente para tentar dividir em duas situações. A primeira situação é a venda, que ela é uma venda legal, feita por uma empresa, e aquela venda pode vir a ter uma consequência negativa. Produto com defeito, né? Ou qualquer outra situação que envolva ali aquela negociação, que é uma negociação legal, uma empresa vendendo para um consumidor. A gente precisa separar isso aí do golpe virtual, porque o golpe virtual não existe a boa fé de vender e entregar o produto ao consumidor final. Ali existe apenas o mecanismo do golpe, que é o crime virtual mesmo, que é a pessoa querendo obter para si aquela vantagem, né, em relação, utilizando todo esse cenário da Black Friday, né, de uma promoção. Então, assim, nós temos atuado para tentar colocar na cabeça das pessoas que nos procuram a metodologia preventiva. O que é a pessoa preventiva, né? A pessoa trabalhar a mente dela, o acesso dela nas redes sociais, na internet, para ela entender que, às vezes, tem uma televisão de 65 polegadas, que a média do valor de mercado, né, deve ser mais ou menos, sei lá, 4, 5 mil reais, aí aparece uma promoção lá de R$1.000, de R$800, então se torna muito vantajosa isso aí. E aí é nesse ponto que a pessoa tem que entender ou tentar compreender onde é que está a venda lícita, a negociação, a transação comercial lícita, da transação comercial ilícita, que seria ali uma fake news da vida, né? Seria ali revestida por um golpe. Então o golpista ele aparece nesse momento, no momento em que ele cria uma esperança de um desconto muito atrativo, né? Uma situação que a pessoa não iria ter, não iria encontrar em nenhuma loja, em nada. Então aquilo se torna atrativo para o comprador e ele cai nesse golpe.
Então a gente precisa dividir um pouco o que é a venda lícita, mal sucedida, do golpe virtual. Então a gente tem trabalhado muito para orientar os consumidores nesse estilo aí. Nós lá, agora eu sou diretor da OAB da Santa Maria, e muitas pessoas procuram a própria OAB lá, olha, sofri um golpe. Golpes hoje que chegam na casa dos R$80 mil. Então, assim, a gente tem todos os dias as pessoas estão sofrendo golpes. Então, assim, a primeira coisa que a pessoa precisa ter é, isso é um golpe ou isso é uma prática legal? Porque se for uma prática legal, o direito do consumidor, ele está ali para que ele possa regulamentar aquela situação. Agora, se é um golpe, aí a gente está tá diante de quê? De um crime, de uma prática criminosa. E que por muitas vezes é difícil da polícia, alcançar o golpista. Então, hoje nas delegacias, a demanda por crime virtual, por golpe virtual é imensa. E a gente vê até os próprios delegados, agentes, sem saber muito o caminho. Então, às vezes, as pessoas não têm. É uma coisa nova. As redes sociais, o Google é de 2000 para frente. Então, a gente tem o quê? Tem 23 anos de uma legislação que foi criada e que a gente precisa ainda. Tem muitas pessoas que precisam entender onde é que vai o limite disso aí, né? Perfeito. Deixa eu chegar também no doutor Gabriel. Doutor Gabriel, achei muito interessante quando o doutor Marcelo pontuou de que existe um trabalho preventivo, um trabalho sendo feito para antecipar justamente futuros golpes. Como é que se houver essa estratégia do nosso PROCON aqui na capital federal? Excelente, Walter. Na verdade, a gente precisa destacar que boa parte daquilo que tem sido produzido nos últimos anos, em termos de instrumentos que protejam o consumidor desses grandes problemas da Black Friday, é fruto do trabalho dos PROCONs, aqui do Distrito Federal e de outros estados. Então, o PROCON, neste campo específico, além de tantos outros, tem desempenhado um papel essencial na prevenção, especialmente, desses problemas do consumidor. O Dr. Marcelo começou citando a questão da evolução dos preços, que é um ponto central em relação à Black Friday. Aqui a gente está falando daquilo que o nosso ouvinte conhece como tudo pela metade do dobro, não é? Ou seja, a falsidade naquilo que aparenta ser um excelente negócio nesta época do ano. E nesse sentido, a ferramenta mais importante é saber qual era o preço antes da Black Friday. Então, agora nós já estamos, como dito, às vésperas, portanto o consumidor por si só, se não fez ainda esse exercício por sua própria iniciativa, pode contar com o trabalho feito pelo PROCON, repito, do Distrito Federal e também de outros lugares, em relação a essa preparação que foi feita. Do contrário, muitos consumidores que já vêm escutando a gente falar há algumas semanas sobre a Black Friday, também vêm fazendo a sua própria análise de preços, né? Eu próprio pretendo fazer algumas compras agora na Black Friday e eu venho monitorando por minha conta os preços, né? Então, o consumidor também, ele pode fazer esse trabalho, se ele já vem se preparando há algum tempo, como ele também tem o apoio do PROCON nessa situação. Quando a gente fala de preço, principalmente em datas muito chamativas como essa, é importante dizer ao consumidor do cuidado necessário em relação às compras por impulso. Essas devem ser evitadas a todo custo. E a gente nota muito que a Black Friday acaba despertando lá dentro aquela emoção que leva a comprar, às vezes sem um critério maior. E é justamente esse consumidor, às vezes ávido por uma promoção, que acaba caindo no tudo pela metade do dobro. Então é importante não realizar a compra por impulso, é importante buscar essa referência de preços que o PROCON tem apurado e que o próprio consumidor também pode apurar ao longo do tempo. É importante também na data ou na semana, como estamos, fazer pesquisa de preços, né? A gente nota uma variação muito grande. Um mesmo produto é vendido por fornecedores diferentes, às vezes com um percentual enorme de diferença de preço. A gente nota isso em várias datas e também na Black Friday. E é importante que o consumidor também se cerque de cuidados para não cair naquilo que nós dissemos há pouco, que o Dr. Roberto enfatizou, que são os golpes, né? Então aqui vale aquela velha lógica, desconfiar quando a esmola é grande demais, né? Então, se a gente nota aí preços que são
90% às vezes abaixo dos preços normais, né? É preciso desconfiar, Na Black Friday é possível sim encontrar preços bons, promoções boas, condições atrativas, mas isso tem um limite, né? Ninguém vai vender um produto agora por 90% menos do valor do que se vendia 40 dias atrás. Então é importante também que o consumidor tenha essa desconfiança de ofertas muito chamativas, porque provavelmente ele vai acabar caindo ali numa cilada. E é importante também que o consumidor pesquise não só o preço, mas a reputação daquele fornecedor. Ou seja, qual é o histórico daquele fornecedor? Tem histórico de fraude, outras pessoas que já compraram perante aquele fornecedor têm experiências boas para relatar. Hoje nós temos também a possibilidade de fazer pesquisas até em serviços públicos, como consumidor.gov.br, que é administrado pela Secretaria Nacional do Consumidor. Alguns PROCONs também têm aí listas de fornecedores, positiva ou negativa. Então é importante também que o consumidor busque o histórico daquele fornecedor perante quem ele pretende comprar. Agora, doutora Simone, claro que nós temos as lojas que estão participando, portanto, aí deste evento, né, da Black Friday, como também nós temos lojas que não participam, ou todas são obrigadas a participar. Enfim, quem participa tem que ter algum tipo de selo. Estamos aqui até mesmo para a pessoa se entender que pagou por um preço mais caro do que tinha sido anunciado. Aí, de repente, o lojista pode dizer, não, mas eu não estou participando desse evento aí da Black Friday. Quer dizer, é um ponto que também tem que ser bem observado. Importante você trazer essa questão, Walter, porque até em relação a isso, muitas pessoas têm dúvidas, né? Nós precisamos nos lembrar que participar de uma campanha assim é uma liberalidade. É a própria empresa, o próprio lojista, ou fabricante, enfim, é o fornecedor que escolhe participar ou não da Black Friday, né? Dessa maneira, mesmo quando ele escolhe participar, não existem parâmetros pré-estabelecidos, como, por exemplo, só pode participar da Black Friday se você conceder um desconto acima de 30%. Não existe esse patamar, né? Então, é aquela empresa que escolhe se vai participar ou não e quais são as condições, ou seja, quais são os descontos que ela oferecerá, se são todos os produtos ou somente alguns, né? É muito comum, e principalmente os maiores descontos são também perceptíveis naqueles produtos de estações anteriores, né? Que estão estocados. O objetivo é justamente que libere, né? Aquele estoque, que sejam vendidos aqueles produtos. Então, até em relação a isso, é bom o consumidor prestar bastante atenção. Mas o que é importante a gente salientar, tá? Que o direito básico do consumidor, a informação clara e adequada, persiste mesmo e principalmente nesse período de Black Friday, porque são muitas informações, né? É um rebuliço aí no mercado e às vezes o consumidor não tem acesso a todas as informações. Às vezes uma loja, ela entra assim, ela vai participar, vai oferecer descontos, mas não fica muito claro, né, se todos os produtos estão com desconto ou não, qual é esse percentual. Então, tudo isso precisa estar à disposição do consumidor antes do fechamento daquela compra, tá? Então, direito básico do consumidor, a informação clara e adequada precisa ser respeitado mesmo nesse período promocional. Então, aproveito também esse gancho, doutor Marcelo. Quer dizer, período de Black Friday, o dia, enfim, deste evento, todas as lojas são obrigadas a se identificar que estão nessa promoção ou não? Não existe, Walter, uma obrigatoriedade do estabelecimento se identificar como participante da promoção. Mas pode tirar proveito nisso? Eventualmente pode sim, né? Não há uma política nacional tratada ou local sobre isso, como as empresas devem participar, como a doutora Simone acabou muito bem de esclarecer, né? Então fica ali a critério de cada lojista. Mas né? Isso não seria uma falha da nossa legislação ou o mercado é que tem que adequar
essa questão? Não, a gente não tem uma lei que trata sobre sobre períodos promocionais, o que as lojas deveriam fazer, né? Então, assim, a gente não tem uma regulamentação ainda sobre isso. Então, vai a critério realmente de cada estabelecimento, cada lojista. Se quer participar, qual a maneira que ele vai participar, os descontos que ele vai efetuar, quais são os produtos elegíveis, né? Que muitas lojas, nem todos os produtos entram na promoção, né? Então, vai caber realmente a cada loja traçar a sua própria política de promoção. Mas já deparou com algum caso que um consumidor reclamou do preço, aí depois chama a loja para poder se explicar, isso o Procon, e a loja diz, não, mas eu não estava nessa promoção de Black Friday, meu preço estava dentro da normalidade. Eu não me acordo, Walter, sobre essa possibilidade da gente ter pego já um caso desse no Procon, porque geralmente as lojas gostam, né? O atrativo, a forma que elas fazem para atrair o consumidor à sua loja, seja virtual ou física, é justamente a publicidade, né? Por meio da publicidade que elas soltam. Essa publicidade nesse mês de novembro ela fica massiva. Então os sites já começam a fazer as suas promoções e lojas físicas bem antes da data. Então a gente tem a data festiva aqui como dia 24, a próxima sexta-feira, mas muitos lojistas já começam a fazer um mês inteiro de promoção. E a gente já começa a ver que vários sites e várias lojas já tem estampado ali na sua vitrine, né, virtual ou física ali, o período, a promoção e o que vai ter de promoção. Tem alguns que já anunciam, olha, entre 20%, 30%, até 40% de desconto, enfim. Então eles têm essa publicidade como uma forma de atrair os consumidores. Eles, como pegando o gancho do que o Dr. Gabriel falou, né, o comércio está ávido para vender, né, impulsionar suas vendas, e os consumidores também estão, né, ansiosos ali para tentar fazer uma compra com muito desconto, né, com muita pechincha. Então, nessa hora que ele tem que ter bastante cautela do que ele vai realmente precisar comprar, né, não cair, como o Gabriel falou também, na questão do impulso, né, esse impulso eventualmente pode se virar uma dívida no futuro, né, se o que ele pretender comprar de serviço ou produto não caber no orçamento pessoal dele ou familiar. Então, o consumidor tem que ficar bastante cauteloso nesse período. Cautela, como a senhora muito bem pontuou, né, doutora Milena? As pessoas vão comprar, portanto, aí, realizar suas compras aí de forma virtual. Quer dizer, a senhora já trouxe aí alguns detalhes, né, para a pessoa não cair, portanto, em determinados golpes. Mas teriam outras alternativas, porque de repente o pessoal do outro lado que gosta de aplicar golpe, ele sempre se prepara, se moderniza. Quer dizer, esse ano pode chegar de uma forma diferente. Na opinião da senhora, qual seria assim o maior cuidado que o consumidor tem que ter, aquele cuidado básico, não importa da forma que o outro lado da maldade venha para poder aplicar os seus golpes? Qual seria, portanto, assim, aquele cuidado básico para a pessoa não cair nesse tipo de golpe? Sabe, Walter, que a mesma dica que eu tenho para dar a respeito de golpes virtuais é a mesma que os outros participantes também passaram, que é em relação à impulsividade. Você vê aquela promoção ali naquele momento, você quer aproveitar e eles têm, né, os gatilhos para a pessoa se interessar naquela promoção, coloca um reloginho de que está acabando a promoção. E aí a pessoa, naquela impulsividade de aproveitar, não se atenta aos outros detalhes. Então, primeiro, é sempre desconfiar. Entrar no site, desconfiar, olhar todos os detalhes daquele site, olhar se não houve um redirecionamento, ver se tem o cadeadinho ali no site em cima, que indica que é um site seguro. Na hora de fazer a transferência, verificar os dados que você está fazendo a transferência, se realmente tá os mesmos dados da empresa que você fez a compra, né? E também verificar a reputação daquela empresa. Se você está comprando numa empresa, você olhar no site do Procon ou no Reclame Aqui, se tem outras reclamações de golpes, de fraudes. São essas dicas que a gente tem para dar. E, principalmente, sempre controlar o impulso de comprar, né, e desconfiar de tudo que você está vendo ali naquele site. O Procon tem essa relação de empresas que deram o golpe na praça e que de repente vão surgir de novo no evento do ano seguinte. O Procon tem essa relação disponibilizada para o público interessado, doutor Marcelo? Especificamente quanto a golpe, não, Walter. O que a gente tem e solta, nós soltamos isso todo ano. Na verdade, todos os Procons são obrigados a soltar esses dados até o dia 31 de março de todo ano.
a cada ano. Então a gente tem uma relação das reclamações fundamentadas, que são aquelas empresas que responderam um processo no âmbito do PROCON nos últimos 12 meses. Isso, porque na verdade, só licença aqui um pouquinho, na verdade as empresas acabam levando, né, o pato, porque quem está aplicando não é as empresas, são golpistas maquiados, né, isso, pela empresa. Pois não, e aí a gente tem essa lista, né, com as empresas que responderam o processo durante o PROCON. Então é uma lista bastante grande, né? Então a gente tem a relação a cada ano, a gente solta ali. Então o consumidor ele vai poder acompanhar ali quais são os lojistas que estão nessa lista, quem são os mais reclamados, né, que encabeçam a lista ali de reclamações. Nós soltamos essa lista de forma local, mas tem também a Senacom. A Senacom também, né, Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, solta também ali um ranking nacional, né? E as empresas têm uma preocupação de se verem naquele ranking ali, né? Então, muitas empresas, a gente percebe que elas trabalham para poder não ser incluídas nesse rol. Então, o consumidor ele pode consultar o ranking nacional ou o ranking da sua localidade acessando o site do seu PROCON ali, seja municipal, estadual. Mas nessa relação tem aquelas que só entram com o nome no período da Black Friday, passou, eles apagam. Quer dizer, aquelas que o senhor está se referindo, que respondem, portanto, aí a uma investigação, um processo administrativo, são aquelas empresas que estão de fato no mercado ou são aquelas que aplicaram o golpe e sumiram e, de alguma forma, os senhores continuam, o PROCON, de certa forma, continua buscando esclarecer, portanto, a participação delas com... Essa que desaparece, né, assim, tanto aos olhos do PROCON como da Polícia Civil, que a gente também tem uma parceria bastante alinhada com a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, fica muito difícil de localizar, né, a empresa, principalmente nesse período de Black Friday. Vários sites surgem, né, o consumidor ele pode também, nessa pesquisa que ele faz, ele pode consultar quanto tempo de existência tem aquele site que ele está pretendendo comprar. Então, um site que foi criado há 2 meses antes da Black Friday, o consumidor tem que ficar bastante atento, né? A gente já conseguiu identificar um site desse, mas não teve depois êxito para poder localizar o site. O site surgiu 1 mês e pouco antes da Black Friday. E quando nós começamos a monitorar o site e fomos ver uma quantidade enorme de produtos comercializados e todos os produtos a preços assim baixíssimos, né? Então já tinha um indício grande de se tratado de uma fraude, mas como a gente foi tentar localizar efetivamente o endereço físico, tentar descobrir onde é que era a sede das empresas, não conseguimos informação nenhuma. E depois que a gente foi tentar voltar ao site, o site já não estava mais no ar, né? Então o consumidor tem que ficar atento também a pesquisar aí nas redes sociais ou no site quanto tempo de existência que tem aquele estabelecimento ali. O consumidor precavido, doutor Roberto, que está com dinheirinho no bolso para realizar sua compra, é mais fácil e mais seguro comprar de forma ali presencial ou o atrativo de um preço mais em conta, comprando, adquirindo, negociando através de um sistema virtual, quer dizer, é mais atrativo. Quer dizer, com dinheiro no bolso, ali tem um preço, mas comprando de forma virtual vai sobrar um pouquinho de dinheiro no bolso. Qual a melhor maneira de realizar, portanto, essa compra, caso esse consumidor esteja nessa dúvida? Olha, Walter, eu mais uma vez eu vou falar um pouquinho do que a gente tem recebido no escritório, né? As pessoas hoje em dia têm procurado mais a compra de smartphone, televisores, né, aparelhos de televisão, ar-condicionado. Então, hoje em dia, tem sido... se você opções de consumo. As opções de consumo, que são várias, mas essas aí a gente coloca entre as top 5, né? Dentro das 5 ali seriam as 3 mais procuradas. E eu também colocaria uma quarta aqui, que seriam passagens aéreas. E aí você tem que mensurar o seguinte. Por exemplo, o site da Latam abriu o Black Friday ontem, né? Eu estava acompanhando, abriu o Black Friday ontem. E aí, paralelamente ao site da Latam, já começam a vir as promoções aí nas redes sociais. E a gente precisa estar de olho, porque às vezes essas promoções não são da Latam, são de pessoas, empresas que fazem essa interceptação, esse intercâmbio entre a Latam, mas que são ali intermediadores. Então, a gente tem esse pequeno problema aí. Mas sobre comprar virtualmente ou presencialmente, eu como pessoa, eu sempre fui um pouco pé atrás com as compras virtuais.
Mas de um tempo para cá, eu como consumidor, eu tenho buscado a análise da confiabilidade do preço e não sobre ser presencial ou virtual. Então, às vezes você entra lá nas redes sociais, você entra no site da Latam e tem uma promoção muito boa, ou às vezes você acha um aparelho de ar-condicionado, ou uma televisão, ou até um smartphone numa empresa específica, e geralmente essas empresas elas adotam preços diferenciados para compra desses produtos pela internet, então pelas redes sociais, pelos sites, né, que eles oferecem. Por quê? Porque eles têm menos custos. Né? Eles não têm ali os custos fixos de uma loja fixa, os funcionários, né? Aquela coisa toda, aquela quantidade ali de você ter que guardar a mercadoria, porque aquilo tem um preço também, né? E as redes sociais você tem ali um mundo infinito, né? De compradores, uma possibilidade maior de vendas, então você tem a possibilidade de praticar um preço menor. Então, hoje eu sou adepto do preço melhor, independente de se é presencial na loja ou virtual. Mas como a análise, né, que a gente faz dessa situação, geralmente a gente tem compreendido que os melhores preços eles são oferecidos nas redes sociais, na internet, no site das empresas, aquelas promoções relâmpagos de passagem aérea que são de meia-noite para frente. Então, assim, o consumidor tem que ficar atento. Então, e empresas que você entra no ambiente físico, elas falam, olha, se você quiser comprar pelo site é um preço e aqui é outro. E elas são abertas mesmo, pelo site é mais barato. Então, assim, é por isso que a gente tem que tomar o cuidado. Comprar é muito bom, né? Nós somos consumidores. Eu estava até vendo esses dias, chegou um consumidor no meu escritório e ele me falou, ele tinha acabado de chegar do Paraguai. E ele falou, doutor, é o seguinte, a Black Friday, eu compro sempre quando vem a Black Friday. Sou um consumidor típico de Black Friday. Mas eu compro onde está barato. Se tiver barato no Brasil, eu compro. No Paraguai, eu compro. Se for nos Estados Unidos, eu vou lá e tal. Independente da qualidade. E aí ele me falou uma coisa engraçada. Ele falou assim, doutor, você sabe como é que surgiu a Black Friday? Ela surgiu no feriado, no dia seguinte da ação de graças, feriado de ação de graças dos Estados Unidos, né? Então aí chegou um grupo de consumidores na cidade, se eu não me engano, acho que é Filadélfia, uma coisa assim. E aí esse pessoal queria comprar. E aí eles entenderam, não, vamos fazer um dia de promoção. E aí surgiu a Black Friday, né? Então, assim, hoje a gente aproveita, eu mesmo aproveito também, e eu acho que é muito interessante. Agora a gente tem que analisar o preço e a confiabilidade. São as duas coisas que eu gostaria de indicar aqui para o ouvinte, né? Para ele não cair no golpe e para ele poder comprar aquele produto que ele precisa. A gente passou um calor tão grande nesses últimos dias, e você pega um ar-condicionado aí barato, né? Você pode estar ali fazendo um bom negócio também. Então a gente tem que trazer esse posicionamento, né? A qualidade justamente do produto que está sendo adquirido é importante de ser observado, doutor Gabriel? Sem dúvida, Walter. Seja porque a gente pode acabar caindo no barato que sai caro, seja porque o consumidor vai acabar, se não prestar atenção na qualidade, levando para si um produto ou contratando um serviço que não lhe atenda. Então é essencial, sim, que haja uma avaliação da qualidade. Claro que o consumidor tem que sempre equilibrar ali critérios que são muito particulares de cada situação. Por exemplo, um produto pode custar mais caro e ter uma maior durabilidade, ou o produto pode ser mais barato, mais acessível e ter uma durabilidade menor. Qual consumidor deve comprar? O que ele quiser, o que se encaixar mais na situação dele. Pode ser que ele precise, naquele momento, despender um valor menor. Aí ele vai comprar o produto que pode ter uma durabilidade um pouco menor. Pode ser que ele, naquele momento, tenha condição de fazer uma compra de um produto de uma qualidade maior, que às vezes vai durar mais tempo, vai evitar que ele repita essa compra daqui 6 meses ou daqui 1 ano. Então, o consumidor deve também avaliar a sua situação específica. Agora, em relação à qualidade, a gente também precisa colocar aqui que o fornecedor tem uma obrigação legal de adequação dos seus produtos e serviços. Ou seja, ninguém pode colocar no mercado de consumo
um produto que não se preste à finalidade a qual se destina. Então é muito importante que o consumidor tenha isso em mente, que existem padrões mínimos de segurança e qualidade que obrigam todos os fornecedores. E aqui talvez valha a pena também a gente, já que foi levantado muito bem essa questão das compras virtuais ou físicas, acho que vale a pena a gente dizer para o consumidor que acompanha que existe uma diferença substancial em termos de como a lei trata a compra física e a compra virtual. A Black Friday nasceu numa essência muito ligada ao comércio eletrônico. Tanto que a primeira edição, que foi aqui no Brasil em 2010, foi totalmente virtual. Ao longo do tempo, como tudo que chega aqui no Brasil é adaptado, né, a Black Friday acabou saindo desse foco muito marcado do comércio eletrônico e atingiu também o comércio varejista e até atacadista, em alguns casos, físico também. Né? E hoje todos os fornecedores, ou grande parte dos fornecedores, acabam entrando, como dizíamos antes, no tópico anterior, nesse conjunto de promoções da Black Friday. Até porque é a data que marca aí o início de todo esse processo que vai durar mais de 2 meses das compras natalinas e depois ali de início de ano. Então a Black Friday abre esse período que é muito importante para o comércio do Brasil e do mundo todo. E aí, hoje, com essa situação de Black Friday virtual ou eletrônica e física, o consumidor tem muitas opções ao seu dispor. Como eu dizia, a lei trata de forma diversa. E um dos principais pontos de diferença entre a compra física e a compra não física, por assim dizer, reside no chamado direito de arrependimento. Ou seja, é uma prerrogativa do consumidor, nos casos em que a compra não acontece no ambiente físico daquele fornecedor, é uma prerrogativa do consumidor a devolução daquele produto. É o chamado direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do Código do Consumidor. E nesse caso, o consumidor não precisa sequer justificar. Simplesmente ele recebeu o produto, não gostou, não quer, por qualquer razão, pode exercer o direito de arrependimento, o que não acontecerá nas lojas físicas. Por que tem essa diferença? Por uma razão óbvia, na loja física o consumidor vai ter contato ali com o produto, vai poder tocar, olhar, mexer, ver se é aquilo, se não é. Então, só para pontuar aqui, a partir do direito de arrependimento, que existem diferenças entre o comércio eletrônico e o comércio tradicional em lojas físicas e que o consumidor também precisa se atentar a essas diferenças na hora de escolher como irá comprar. Doutora Simone, comprar e pagar, quer dizer, em muitas situações as pessoas sempre utilizam, no caso, o cartão. Né? Mas hoje nós temos o Pix. Quer dizer, com o Pix, que é uma transferência direta, né? Comprou, pagou. E no cartão parcela-se, né? E, de certa forma, tem uma empresa que está por trás, portanto, ali daquela compra, intermediando, portanto, essa negociação. No Pix, suponhamos que a pessoa, de alguma forma, ela se vê insatisfeita com uma compra, mas pagou à vista ali, o dinheiro foi transferido. Quer dizer, quem vendeu, de certa forma, tem que seguir realmente a regra do Banco Central, o direito do arrependimento, como muito bem pontuou aqui o doutor Gabriel. Como é que fica essa questão do Pix? Seria uma novidade? Seria um cuidado maior que as pessoas deveriam ter? Como também o lado também dos fornecedores? Como é que é essa questão do Pix? Chega, de certa forma, já com a questão toda resolvida, longe do consumidor de alguma forma sofrer algum tipo de golpe, realizando o pagamento das suas compras através do Pix? Como é que é isso? Walter, o Pix, ele é interessante como ele abre assim, muitas vertentes, né? Quando a gente pensa na questão de orçamento, saúde financeira, né? Claro que o ideal é que o consumidor compre conforme as suas condições. Então, naturalmente, já se entende que se ele está pagando ali à vista, né? Aquela transferência imediata, né? Por Pix, é porque ele já reservou aquele valor para comprar aquele produto. Por outro lado, até nas questões que foram trazidas aqui pela doutora Milena, as questões dos golpes,
né? É bom o consumidor também ficar atento a esse ponto. Muitos golpistas, eles utilizam como forma de pagamento a transferência bancária ou Pix, porque ele já recebeu aquilo ali, pronto, desapareceu no mundo. É muito difícil, né? O consumidor, ou essa vítima, né? Nesse caso aqui é um crime, né? Essa vítima conseguir reaver aquele prejuízo que ele teve. Então, até mesmo um dos pontos a se observar quando chegam aí mensagens para o WhatsApp, e-mails, esses sites, né? Que o consumidor precisa olhar, né? Alguns detalhes de segurança, como a doutora Milena trouxe aqui, o cadeadinho, né? O endereço do site, tem lá o https e coisa e tal, né? A confiabilidade do site em si. Mas observar também, e esse é um dos pontos, quais são as formas de pagamento. Porque, em geral, os golpistas, eles não oferecem aquele leque todo, né, de formas de pagamento, né, cartão, esses outros parcelamentos. Por quê? Porque o interessante para ele é receber logo aquele valor, né, do consumidor, né, dessa vítima. E atrelando um ponto que você trouxe, que o doutor Gabriel mencionou, que é extremamente importante no ambiente virtual, ou seja, todas as compras fora do estabelecimento comercial, aquele estabelecimento físico, tem esse direito importante que o doutor Gabriel ressaltou aqui, que é o prazo de arrependimento. Então, nesse caso, se a compra foi paga por Pix, naturalmente, o consumidor vai reaver esse dinheiro, né? Porque, independentemente da forma de pagamento, se o consumidor ele faz uso do direito de arrependimento, ou seja, está desistindo daquela compra, ele tem o direito de receber aquele valor atualizado monetariamente e também, né, outras despesas, como, por exemplo, o que foi pago como frete, tá bom? Então, independentemente de ser Pix ou cartão, no prazo de arrependimento de 7 dias, o consumidor vai receber tudo o que ele pagou pelo produto. Doutor Marcelo, prazo de arrependimento. Quer dizer, o lojista, de alguma forma, ele pode, se defender. Bom, nós estávamos aqui com essa promoção, Black Friday, preço abaixo de um preço normal. Então, não existe esse negócio aqui de prazo de arrependimento. Já chegou ao PROCON esse tipo de situação? E se chegar, como é que fica a situação do consumidor? Já sim, Walter. Tem alguns lojistas que não querem aplicar, né, a devolução do cancelamento da compra, né, feita fora do estabelecimento comercial. Como o Dr. Gabriel bem falou, esclareceu, o direito de arrependimento, ele serve para as compras que são feitas fora da loja, né, da loja física, fora do estabelecimento comercial. Então, aquela compra feita pela internet, pelas redes sociais, na porta de casa, né, inclusive aquela compra que às vezes você está na loja física, mas você sai dali, deixou o seu contato e acaba concretizando a compra depois por um aplicativo de mensagens ou por e-mail, serve também. Né? Não, mesmo que ela tenha começado no estabelecimento físico, mas se ela não se concretizou lá, o consumidor vai ter esse direito ao arrependimento, né? Justamente por isso. Você tem que tocar o produto, você quer ver, às vezes até você fez uma compra meio apressada e depois você viu que aquilo ali vai impactar no seu orçamento e você quer cancelar aquela compra. Então, realmente é um direito do consumidor ele reaver aquele produto. O lojista da loja do comércio eletrônico, ele não é obrigado a trocar o produto naquela ocasião, mas ele é obrigado a cancelar aquela compra. Se o consumidor assim quiser cancelar, né, sem ter motivo aparente algum, ele não precisa justificar por que ele está querendo um cancelamento daquela compra. E aí entra também na liberalidade daquele consumidor se ele quer ofertar algum outro tipo de produto para o consumidor para não perder aquela venda. Mas o que cabe ao consumidor é realmente exercer o seu direito de arrependimento 7 dias depois que ele recebeu o produto em mãos, né, ou teve ali o serviço ali diante dele. O PROCON aqui da nossa capital federal é sempre muito eficiente, né, naquilo que executa. Quer dizer, a partir do instante que chega uma reclamação ao PROCON, até a sua conclusão, evidentemente você vai me dizer, depende do caso, né? Mas, em média, se resolve num prazo satisfatório para quem realmente ingressou com uma questão, doutor Marcelo? Olha, Walter, o que a gente tem hoje que realmente socorre o consumidor é quando a gente consegue solucionar o problema no primeiro contato com o fornecedor, né? E isso a gente tem alcançado em torno de 68%
de êxito quando a gente contacta o fornecedor no primeiro momento e ele já se dispõe a resolver o problema do consumidor. Seja diretamente por meio do consumidor, que ele às vezes já procura o consumidor e ele mesmo faz uma tratativa com o consumidor para poder entender o que houve e apresentar alguma solução, ou seja, por meio do PROCON, utilizando o PROCON para poder fazer essa ponte entre o consumidor e o fornecedor. Então, esse prazo, ele chega a 20 dias, né, quando a gente notifica o fornecedor ele tem 20 dias para poder responder aquela notificação e muitos desses fornecedores já procuram logo o caminho da solução do problema. Quando o restante, né, desses 32% que não entram, aí segue o trâmite normal, vira um processo administrativo dentro do órgão e aí ele vai entrar numa fila, né, tem uma fila ali já aqui de inúmeros processos que a gente tem e aí o consumidor vai ter um pouquinho de paciência para poder aguardar o julgamento da sua demanda. E como é que é feito esse julgamento? É lá mesmo no próprio? Sim, é lá mesmo no PROCON. Depois que ele recebe ele faz uma defesa prévia por meio da notificação, que é a oportunidade que ele tem para poder ali conciliar com o consumidor. Se isso não é feito, vai para a nossa diretoria jurídica. A diretoria jurídica envia uma nova notificação para o fornecedor, porque aí se trata realmente de um processo administrativo sancionatório. O fornecedor, ele recebendo, tem 10 dias para apresentar ali, exercer o seu contraditório e a sua ampla defesa. Feito isso, vai para o parecer jurídico. Depois do parecer jurídico, tem uma decisão jurídica de primeira instância, né? Uma primeira instância administrativa, seja para um lado ou para outro, né? Ou a favor do consumidor ou a favor do fornecedor. A parte que se sentir prejudicada tem a possibilidade de interpor um recurso, né? Ela pode recorrer daquela decisão e ao final, depois desse recurso, tem a decisão de segunda instância dentro do PROCON, um momento que aí se encerra o processo no âmbito do PROCON. Entendi. Agora, doutora Milena, qual é o momento que a pessoa, de certa forma, ou como ela tem que entender, ou como ela entende que aquele caso que ela caiu num golpe é um caso para o PROCON ou é um caso para a polícia? É fato de distinguir o tipo de golpe para entrar de forma administrativa ou criminal em busca de uma solução? Realmente existe esse conflito, né, para o próprio consumidor, que inclusive foi bem abordado aqui, que os direitos básicos do consumidor ainda não são totalmente conhecidos, né, pelos próprios consumidores, e a gente precisa fazer essa distinção entre o que seria caso do PROCON e o que seria caso de delegacia. Quando a gente fala de crimes virtuais, a gente está diante de uma responsabilização da pessoa que aplicou aquele golpe. Sim. Só que a pessoa que aplicou aquele golpe, ela utiliza, né? Ela se maqueia como se fosse a empresa. Ela usa esse instrumento, que é um site, né? Se faz como se fosse a empresa, se passa pela empresa. E quem está caindo no golpe, logicamente, acredita que quem está aplicando aquele golpe é a empresa. Então, logicamente, ela vai buscar a reparação com a empresa ou liga no atendimento ao consumidor. E aí a própria empresa, às vezes, né, faz essa informação de que, olha, você caiu no golpe, você precisa comunicar o seu banco e fazer o boletim de ocorrência. Nesse momento é o momento que a pessoa percebe, né, no geral. O ideal seria ter esse conhecimento prévio, mas a gente está diante dessa necessidade, né, de conhecer o direito do consumidor e também o que eu já ressaltei anteriormente, a gente ter esse conhecimento da cibersegurança, né, de a gente identificar o que seria uma compra segura, identificar quais são os requisitos para um site seguro, para poder fazer essa distinção. Mas tem aquele caso, né? Tem um leigo que, de alguma forma, realiza esse tipo de compra, como também tem aquele que é mais esclarecido e que também realiza esse tipo de compra. Mas o esperto está do outro lado, ele entende perfeitamente quem sabe mais e quem sabe menos. E mesmo assim um golpe é aplicado. A senhora explica muito bem, né? As pessoas têm ali uns detalhes que as pessoas precisam, portanto, observar. Teria algo mais assim que ela pudesse, tipo um contato antes de concretizar a negociação, para se de fato... São várias formas de aplicar um golpe, né, virtual. Uhum. Tem o phishing, que é o próprio golpista, ele vai ali coletando informações, ou tem essas ofertas relâmpago. Então, são várias formas. Então, cada pessoa, se ela tiver ali um mínimo de conhecimento,
ela vai, né, naquele momento, identificar que aquilo se trata de um golpe. Mas existem golpes que realmente eles são muito bem aplicados e aí acontece que as pessoas que mesmo tendo o mínimo de conhecimento, caem naquele golpe. Mas o principal é a gente controlar a impulsividade. Isso é uma regra geral aqui, que foi bem explanado por todos os colegas aqui da bancada e que também se aplica nos casos de crimes virtuais. É você controlar a impulsividade. Parece uma oportunidade ali que é imperdível. Mas quando você quando você cai no golpe e passa, você vai perceber que, nossa, eu podia ter me atentado a isso poderia ser algo que eu poderia desconfiar, mas controlada por esse ímpeto de querer comprar logo, de querer aproveitar logo, a pessoa deixou passar aquela informação. Agora é importante, né, doutor Roberto, que a pessoa, caso vá realmente realizar as suas compras, aproveitando, portanto, aí esse dia, essa promoção justamente da Black Friday, que procure realmente, caso esteja realizando suas compras de forma física, saber a loja que está entrando, pedir nota fiscal é importante? Eu acho que é imprescindível o consumidor, a nota fiscal, ela é um requisito necessário, né? Não é optativo. Então, ela não é uma condição. A loja é obrigada a emitir a nota fiscal, cupom fiscal hoje em dia. E para o consumidor que compra, a nota fiscal ela serve de comprovação daquela transação, daquela negociação. Eventualmente, caso o produto venha a dar algum defeito, né, para que o consumidor procure ou a própria empresa que vendeu para ele, ou para que esse consumidor procure o fabricante, né, especificamente o fabricante, que às vezes também tem a garantia estendida do fabricante, né? Então ela dá um respaldo para que essa pessoa compre. A gente está aqui falando de Black Friday, de produtos baratos, né, com preços assim bem baratos, né? E produtos que às vezes são caros, porque tem concessionária no Black Friday também. Então, você precisa de quê? Você vai comprar um carro e aquele carro tem um problema, tem um defeito ali que às vezes a peça tem que ser fornecida direto pelo fabricante, o consumidor precisa de ter esse acesso ao fabricante. Então, a nota fiscal é um documento necessário, né? A nota fiscal e todos os outros documentos que a gente pede. Mas lá no meu escritório e assim, dentro da própria OAB que a gente tem acompanhado, a gente tem visto muitos problemas antes até da Black Friday. Então, o consumidor ele precisa estar sempre aí acompanhando tudo que acontece. Por exemplo, antes de vir para aqui, eu estava zapeando aí nas redes sociais. Aí me apareceu, até falei, não, vou comentar lá na rádio. Leilão dos Correios. Tá lá, aparece leilão dos Correios, aparece um conta-giro lá com horas, compra, aí vem o vídeo da pessoa falando, olha, comprei o iPhone. O iPhone tá, se eu não me engano, acho que era R$ 1.500. Um iPhone 15 Pro Max. Aí você fala, nossa, um 15 Pro Max é o quê? Uns 12 mil? 10, 12 mil reais tá 1.500. É o leilão. Aí, eu não sei se os doutores já viram, colocaram vídeos agora de famosos, aí eles usam a imagem das pessoas famosas, aí eles dublam a voz dessas pessoas, aí você vê a famosa falando qualquer coisa, mas não é ela que está falando aquele áudio. Ela tá assim, aquele produto, não, comprei no leilão e tal, né? E tá muito em conta. Por quê? Induzindo o consumidor a comprar. Eles usam a logomarca, né, esse no caso específico dos Correios, né, tá lá, aí você fala, pô, é site dos Correios, né, aquela coisa, promoção, leilão, R$ 1.500, eu vou comprar o lote, aí você acessa, você vê as opções, geralmente eu faço isso, eu acesso porque eu quero saber até onde eles vão. E aí você vai acessar lá, tá assim, compre as caixas, 3 caixas sem saber o que vem. Né? Eles não falam o que tem nas caixas, você compra as caixas. Então você compra uma caixa, um preço, 2 é outro e 3 é outro. Você compra lá por um valor irrisório, esperando que chegue a caixa. Aí às vezes não vem nada, você perdeu. Às vezes vem, né, um tijolo. Às vezes vem um tijolo, às vezes alguma coisa assim, né? Então assim, o consumidor realmente precisa ficar atento. O doutor ali falou sobre o período de desistência né, de uma compra nas redes sociais. Doutor Gabriel. São 7 dias. Então, o consumidor tem esse direito. A doutora também falou sobre o reembolso, que deve ser doutora Simone. Imediato. A doutora Simone falou muito bem. E as redes sociais, elas têm isso aí. E assim, como dica,
eu vou dar uma dica aqui para o consumidor. O senhor vai dar essa dica daqui a pouquinho. Eu dou sim. Vamos segurar então. Mas daqui a pouquinho o senhor nos traz essa e outras informações. Tá bom, doutor Roberto? É isso, peço licença às senhoras, aos senhores, para que possamos ir ao nosso intervalo. Voltaremos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Vamos nós, né? São 16 horas mais de 5 minutos. O interessante é que dá para fazer um programa na hora do intervalo, que são uns assuntos bem interessantes, né? Como que saiu aqui no evento de PROCONs, vou dizer onde é que foi, mas tinham os representantes de PROCONs de todo o país, praticamente. Aí, de repente, o buffet que foi contratado me aparece lá com o adoçante, o açúcar, aquele no saquinho, para que as pessoas utilizassem. Só que o dono do buffet esqueceu de verificar o prazo de validade desse saquinho de açúcar, que já estava vencido. Então imagina, num evento de PROCONs, só diretores de PROCONs e outras autoridades do PROCON, de repente me aparece uma situação dessa. Por isso é que eu digo, no nosso intervalo aqui, a gente conversa bastante, né? Ninguém fica quieto aqui, né? Todo mundo conversa e sai vários assuntos aqui para que nós possamos, então, inclusive, avançar nos determinados temas. Mas eu não esqueci do senhor não, viu, doutor Roberto? O senhor disse que tem uma dica aí para todo mundo, então vamos lá com essa dica. Sim. Rápida para o consumidor que quer comprar ali pela internet. Procura aqueles sites que dão a chamado Mercado Pago, né? Que dão aquela garantia de reembolso do produto caso aquele produto ou não atenda, o chamado reembolso rápido, ou que o consumidor não receba o produto. Então ele tem lá no Mercado Pago a garantia pela empresa, né? Que faz aquela intermediação da compra e da venda pela internet, de que o consumidor vai ter a segurança de ou receber o produto ou receber o dinheiro. Então, busquem os mercados pagos ali, aquelas garantias financeiras que... E que garantias tem esse mercado pago para a gente ter certeza de que ele existe? Então, na hora que você compra, você pode clicar na opção lá. Geralmente eles dão a opção mercado pago. Aí você clica naquela opção e aquela opção é como se fosse uma assinatura contratual virtual. Caso aquilo ali não seja, não aconteça, ou que eles não reembolsem o consumidor, o próprio consumidor pode buscar via judicial contra aquela empresa que fez aquela intermediação e que ofereceu aquela proposta ali, né? Perfeitamente. Tá ok? Doutor Gabriel, quer dizer, vamos entrar foi dito aqui, né, a questão da publicidade. Tivemos este ano um caso em que pessoas famosas foram chamadas em CPIs, outras respondendo algum tipo de processo, porque elas validaram com a sua imagem, portanto, ali um produto que, de repente, a pessoa acreditou naquela pessoa famosa e fez, portanto, a negociação, foi atraída e reforçou, portanto, essa atração com o rosto dessa pessoa conhecida que atestava, portanto, a lisura ali daquele negócio. Ou seja, publicidade que tem, portanto, aí famosos. Os famosos, de alguma forma, assinou ali o contrato, como eles próprios colocam. Bom, eu fui pago para fazer só isso aqui. Eles são obrigados a conhecerem o produto para garantirem, de fato, aquilo que estão falando sobre o produto ou não? Olha, Walter, você me põe numa situação difícil porque nós estamos aqui com uma das grandes professoras no tema de publicidade. Então essa pergunta serve para todo hoje, mundo, que é a professora Simone. Mas vamos colocar aqui algumas pistas de reflexão nesse assunto. Primeiro, em relação à publicidade, existe uma regra que é absolutamente básica, que é a publicidade precisa ser facilmente e imediatamente identificada como tal. Sim. Ou seja, essa é uma regra. E o descumprimento dessa regra enseja a responsabilidade de quem a descumpriu. Portanto, qualquer tipo de publicidade, e hoje é um desafio porque a publicidade mudou demais. Se nós pensarmos que o código veio antes da internet, por exemplo, né, a gente tinha aquela publicidade tradicional, a propaganda no rádio, a propaganda na TV, o outdoor na rua. Hoje existe um sem número de possibilidades de exercício da publicidade. Se a gente pensa em alguns dos instrumentos que aqui já foram falados,
redes sociais, né? Aplicativos de mensagens instantâneas. Essa questão dos famosos, alguns anos atrás a gente chamava as blogueiras, né? Agora já nem cabe mais usar muito esse título, né? Das blogueiras, os public posts em redes como Instagram, agora há outras. Então, a publicidade mudou bastante, a complexidade, né, se expandiu e, nesse sentido, também a dificuldade do consumidor. Mas essa regra que eu citei como premissa de que a publicidade precisa ser imediatamente identificada como tal, se mantém. É uma regra ainda válida. Em relação ao famoso ter que conhecer profundamente o produto, eu não entraria nesse campo, até porque muitas vezes ali são atores que simplesmente vão ali e fazem, enfim, aquele tipo de serviço para o qual foram contratados. Para o consumidor em si, o que é relevante, mais do que essa ligação do famoso ou não famoso com o produto, é em relação ao fornecedor. O Código do Consumidor é muito claro ao estabelecer quem são os fornecedores. E, no caso da publicidade, o consumidor nem sequer precisa ter tido algum tipo de relação com aquele fornecedor. Não precisa ter comprado. Em outras palavras, a quem a publicidade alcançar e se fizer dano, esse alguém, ainda que jamais tenha contratado e jamais venha a contratar com aquela empresa, é um consumidor perante aquele fornecedor. E esse fornecedor poderá ser responsabilizado em todas as disposições que o Código do Consumidor prevê, inclusive criminalmente. Então, é importante que a gente coloque com muita clareza aquilo que é a responsabilidade de quem veicula uma oferta, e a regra básica do Código do Consumidor é: a oferta obriga quem a veicula. Obriga. Então, a oferta tem que ser cumprida. A não ser naqueles casos muito extremos de erro grosseiro, é uma outra seara. E quem faz a publicidade precisa saber que precisa identificar que se trata de uma publicidade e precisa seguir regras muito específicas. Até porque, se a publicidade for por um desses dois caminhos que direi agora, é ilegal. O primeiro, a enganosidade. Publicidade enganosa. Publicidade enganosa é aquela que leva o consumidor a um erro, não é? Sobre o produto ou serviço, e esse erro vai viciar a sua liberdade de escolha. Ou a publicidade abusiva, que é justamente aquela que pode aí, entre outras situações, levar o consumidor a agir de uma forma prejudicial à sua própria saúde e segurança, é aquela que atenta contra os costumes, valores morais, aquela que atenta contra a dignidade de alguém. A gente viu muito essa situação da abusividade na publicidade em relação à dignidade da mulher, em tantas situações. Então, publicidade tem que ser identificada como publicidade claramente. A responsabilidade é do fornecedor que veicula aquela publicidade, ainda que o consumidor jamais venha a contratar com ele. E a publicidade tem que ser sempre com dizeres claros, ostensivos, precisos, em língua portuguesa, enfim, e não pode nem levar o consumidor a erro, nem abusar desse consumidor. Doutora Simone, a senhora fica à vontade para também entrar neste tema, mas vou deixar também uma pergunta para a senhora. Quer dizer, para uso pessoal, e está ali, portanto, um estoque de produtos para que a pessoa atraída na Black Friday possa adquirir. Mas acontece, tem um detalhe, a pessoa não observou que o prazo de validade está pertinho ali para, portanto, expirar. Como é que fica essa situação? A pessoa, depois que chega com o estoque em casa, às vezes até para presentear e alguma coisa nesse sentido, de repente, 2 meses no máximo ali, um mês, portanto, vence, portanto, ali o prazo. Como é que fica? Eu posso devolver? Não posso devolver? Quer dizer, a empresa, de alguma forma, ela foi injusta em termos de respeito, em termos de credibilidade com o consumidor? Como é que fica essa questão? Walter, você tocou na essência do direito básico do consumidor à informação. E quando se trata desse ambiente virtual, fica mais difícil porque o consumidor ele não tem acesso a todas as informações. Se eu vou a um mercado, por exemplo, comprar um produto, eu estou com o produto ali na mão, eu consigo ver a rotulagem, eu consigo ver a data de vencimento. Mas no comércio eletrônico, infelizmente, a gente ainda não tem essa possibilidade. Só para elucidar, o que você narrou é uma situação que aconteceu especificamente comigo.
Eu sou uma pessoa, eu sou muito alérgica, né, a produtos de higiene pessoal, então tem que ser o shampoo específico feito na farmácia manipulado para mim. Era a época que eu fiz essa compra específica que eu vou mencionar com você, existia um único sabonete no mercado que eu poderia usar. Então, pesquisando na internet, né, já não estava conseguindo encontrar nas lojas físicas aqui de Brasília, passei muitas e muitas e não achava, já estava naquele desespero, meu Deus, não tenho sabonete para eu tomar banho, o que eu faço? Consegui encontrar no comércio eletrônico, uma rede famosíssima de farmácia lá de Belo Horizonte. E comprei o estoque, né, que era mais ou menos 5 ou 6 unidades. Fiquei muito feliz, comprei tudo que tinha lá. Pensei, agora estou tranquila, né, por algum tempo vou ter o sabonete aqui até se normalizar o fornecimento. E quando me chegou em casa essa caixa com os 5 ou 6 sabonetes líquidos, né, ali de 200 ou 300 ml cada um, para minha surpresa, vencia em 2 semanas. Ou seja, eu comprei 5 ou 6 unidades de sabonete, o que daria para usar durante um ano inteiro, com vencimento para 2 semanas. E isso é muito angustiante, porque eu me senti desrespeitada nesse sentido, né? É um produto que ele tem uma durabilidade, não. Cada um daqueles frascos ali vai durar mais ou menos de 30 a 45 dias. Então, naturalmente, aqui até pensando na questão da boa-fé, o princípio da boa-fé rege as relações de consumo. Naturalmente, se um fornecedor me vende um sabonete que dura aproximadamente 1 mês e meio, sabendo que ele vai se vencer em 2 semanas, eu acho que é bastante questionável essa questão da boa-fé, né? Afinal de contas, eu acabei perdendo aquele dinheiro. Poderia fazer uso do direito de arrependimento e devolver? Sim, poderia, mas na minha situação eu precisava eu não tinha sabonete nem para aquelas 2 semanas, então eu tive que ficar com distribuir para algumas pessoas, mas é só para elucidar que realmente a gente fica muito vulnerável, principalmente nesse ambiente virtual, que a gente não tem acesso a todas as informações. Isso acontece com produtos de higiene pessoal, isso acontece com alimentos, por exemplo, né? Tanto é que a rotulagem, ela tem esse papel extremamente importante de proteger a saúde, segurança e a própria vida do consumidor, né? A data de validade é um elemento de informação obrigatória. Está lá no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 18 diz, né? Quando o produto se torna impróprio para o consumo. E uma dessas possibilidades, né, de tornar o produto impróprio para o consumo é justamente a data de validade. Ou seja, pode se vender somente até aquele dia, dali para frente não. Mas, naturalmente, a gente já espera pela boa-fé que, previamente, o consumidor seja informado, seja no comércio eletrônico, seja no próprio supermercado. Separa ali aqueles produtos que estão perto da data de vencimento. Não é que não pode ser vendido, mas informe isso ao consumidor, justamente para o consumidor ter preservado o seu direito de escolha. O PROCON observa esse detalhe, doutor Marcelo, principalmente na compra virtual, quer dizer, teria algum campo ali que a pessoa está adquirindo, como a doutora Simone, né? Adquiriu, portanto, sabonete, ela poderia indagar a essa empresa qual é o prazo de validade desse sabonete. A empresa seria obrigada a passar a informação ou não? Sim, Walter. Como a doutora Simone bem falou, né, levando em consideração o princípio da boa-fé, né, que rege aí todas as relações contratuais, né, não só as relações de consumo também, mas de uma forma geral também os contratos privados, o lojista sim deveria informar, né? E há uma obrigatoriedade quando vá se chegando à proximidade da data de vencimento, os lojistas têm que fazer uma informação ostensiva daquela data de vencimento. Não pode contar só com aquela data que está aposta somente no rótulo da embalagem. Então, aqui, presencialmente é mais fácil da gente identificar a situação, a gente vai até as lojas, se identifica que um produto está perto do vencimento, como já teve a ocasião da gente chegar no estabelecimento e o produto está vencendo no mesmo dia, naquele dia que a gente está lá, ou com alguma próximo, né, uma semana, 5 dias, a gente alerta aquele fornecedor e faz com que ele realmente anuncie. Ele tem que anunciar de uma forma ostensiva para o consumidor, para chamar a atenção do consumidor. Então não vale somente a data de validade da embalagem. Ele tem que colocar uma data ali
tem que chamar atenção para aqueles produtos, né, estão próximos do vencimento. A título de exemplo, tem uma rede aqui em Brasília, na verdade eu acho que é uma rede nacional de produtos nutricionais, né, que quando a gente começou aí nesse estabelecimento, eles mudaram a forma deles, e hoje eles têm uma ilha que eles colocam todos os produtos informando ali o que está perto do vencimento. Então o consumidor, quando ele já chega, ele já se depara com um cartaz grande falando que aqueles produtos ali estão perto da data do vencimento. Aí vai a critério do consumidor entre que ele adquirir aquele produto, né, que está geralmente os preços também são mais atrativos, mas aí vai depender do juízo que ele vai poder fazer, se vai querer comprar ou não. Eu mesmo, esse tempo aí, estava fazendo uso consciente de um produto fora da data de validade, mas era consciente o uso. Agora, claro, né, essa conscientização, né, no caso do fornecedor, ela é total ou as pessoas continuam tendo o cuidado de observarem, portanto, a data? Porque eu me lembro de uma pessoa que entrou num supermercado, também não vou dizer aqui o nome do supermercado, e viu lá, na entrada, portanto, do supermercado, ali uma pilha de refrigerantes, né? Aquelas latinhas, né, de 6 ou de 12, alguma coisa nesse sentido. Viu ali o preço realmente mais para metade do preço. A pessoa deve ter comprado bem umas 10 ou 20 ou beber refrigerante. Aí quando cheguei em casa, devia cuidar de verificar, portanto, o prazo de validade. Não dava uma semana, né? Enfim. Quer dizer, nesse ponto aí, fica caracterizada a desonestidade, a pessoa pode devolver e pegar o dinheiro de volta, pode ir ao PROCON e denunciar, como é que se faz? A primeira medida, ele procura o próprio estabelecimento, né, e ali ele pretende ali ou trocar o produto para aqueles que têm uma data de validade maior, ou se ele pagou um valor promocional para aquisição daquele produto, ele pode tentar ali junto ao fornecedor devolver, porque era obrigação dele, a depender de quando estava próximo à data de validade, dele sim ser um dever obrigacional do lojista fornecedor comunicar ali a todos os consumidores que aqueles produtos estão próximos da data de validade. Perfeito. Deixa eu buscar também aqui a doutora Milena. Doutora Milena, é claro, a gente falando aqui de compras virtuais e a gente sempre focando aqui no mercado interno. E o mercado externo, ou seja, eu vejo que num país o produto que eu quero, um produto eletrônico, está com preço realmente perfeito, cabe no meu bolso, ainda me sobra realmente muito dinheiro, enfim. Mas nessa transação surge, portanto, um problema e eu tenho que resolver, portanto, esse problema, só que, enfim, este país já me deu a resposta disso, comprou, pagou, não tem troca, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, quando acontece uma situação dessa com outro país, como fica o nosso nacional? Você está falando em relação ao consumidor? Sim, é o consumidor. É o ponto que nós estamos realmente abordando vai aqui. fugir da minha área aqui, porque a gente está falando sobre crimes virtuais. É o que a gente deixou bem... Não, mas esse é um crime virtual, né? A pessoa que adquire um produto no mercado, enfim, uma loja lá fora virtual, anuncia, portanto, o seu produto. Ah, entendi. Um golpe aplicado Sim, fora do Brasil. Brasil. Do país, isso. Fora Resumindo. Entendi. Sim. Aí qual que era a pergunta, perdão? É justamente essa. Como a pessoa vai, de certa forma, tomar as suas providências? É o grande problema que a gente está tendo, inclusive, em respeito àqueles joguinhos, que seria mais ou menos a mesma coisa. Sim. Aqueles joguinhos, eles têm uma empresa que ela vive num paraíso fiscal. Então, a gente tem um grande problema que é notificar essas empresas. Né? O Brasil está tendo bastante casos de pessoas que estão perdendo o seu único bem ou investindo vários... o dinheiro que ele tem para sobreviver, né? E acabando chegar a uma situação de miserabilidade, depositando tudo naquele joguinho e acaba que perde, né? E não tem por onde buscar. E é um grande desafio para a gente aqui do Brasil, a gente encontrar. E seria mais ou menos o que aconteceria nesses casos também, por conta dessa facilidade, né, deles se esconderem. Então, a gente também está com essa dificuldade, nesse mesmo sentido. E para o senhor, doutor Roberto, nessa mesma linha, como é que o senhor avalia também? É mais um cuidado que o consumidor nacional tem que ter com esses sites
que estão lá fora e oferecendo produtos com um preço bem acessível aqui para dentro. Quer dizer, é importante que as pessoas tenham esse cuidado de observar? Então, quando a gente fala em compra virtual, hoje em dia a gente entende que não existe mais barreiras, né? Não tem mais fronteira. Não tem mais fronteira. O consumidor, ele está ali, ele acessa sites do mundo inteiro. Hoje você pode comprar com facilidade produtos chineses, por exemplo. Então, daqui 15 dias esse produto está na sua casa. Então, a gente precisa ter esse cuidado, o consumidor ele precisa tomar esse cuidado. Por quê? Porque nesse tipo de transação, aquilo que o regulamento do site em que ele está comprando, ele tem que ser colocado. Geralmente, as empresas costumam ter filiais no Brasil, né? Para que elas possam ali tá validando aquela transação. Então, é um negócio um pouco mais seguro. Você saber que aquela empresa tem sede no Brasil. Por quê? Porque aquela empresa lá que você está comprando da China, mas que tem escritório no Brasil, ela responde por processo aqui no Brasil, pela nossa legislação aqui no Brasil. Então é muito importante isso. Agora, você comprar de uma empresa, por exemplo, que não possui nenhum escritório aqui no Brasil, você tem que cuidar, por exemplo, com a questão da declaração daquele volume, daquele produto para a própria Receita Federal. Você vai ser taxado, né? E você está correndo o risco de ser a lei que te aborda essa situação ser a lei do país em que você está comprando. Então, é muito importante a gente fazer essa diferenciação. Você vai comprar um produto da China por um site, alguma coisa, você tem que saber um pouquinho se aquele site tem a sede aqui no Brasil, né? Porque ali ele já está submetido à nossa legislação, né? E hoje a gente tem o problema da taxação. Então, às vezes também nem compensa tanto para o consumidor comprar o produto lá fora, porque às vezes a taxação vai deixar aquele produto ou igual até mais caro, né? É até uma forma de fortalecer o nosso comércio interno, né? Então, acredito que a taxação veio por isso. Prejudicou os consumidores, mas teve essa outra possibilidade, né? Então, e outra, o golpe virtual hoje, ele quando a gente fala virtual, como eu falei, não tem barreiras. Então, a gente não tem barreiras. Você está aqui, a pessoa criou um site na China. A doutora Milena falou sobre os joguinhos. Aqueles joguinhos lá são jogos de azar, né? A pessoa ela é condicionada a ela perder o dinheiro dela. Então, a pessoa está ali, ela quer participar, né? Inclusive, eu já participei de processos que o entendimento hoje do Tribunal de Justiça do DF é de que a pessoa assumiu o risco ao participar do jogo. Porque tem gente que entra naqueles joguinhos lá e perde 50 mil, 60 mil, 70 mil reais. Aí quer entrar com ação judicial contra aquela empresa ou aquele site, mas a jurisprudência hoje é pacífica. Ela entende que a pessoa assumiu o risco em participar do jogo. É o chamado jogo de azar, né? Então, às vezes as condenações são no sentido de improcedência disso aí, entendeu? Então, o consumidor precisa tomar muito cuidado. Compras internacionais com preço, com taxação, né? Com indicação do fornecedor, com a localidade desse fornecedor, onde é que tem, se tem sede no Brasil ou não. É uma pesquisa bem importante a ser feita. O PROCON busca, quando tem uma denúncia que envolve, portanto, uma empresa que está fora do país, quer dizer, o PROCON é demandado também para esse tipo de situação, doutor Marcelo? Já sim, Walter. A gente já foi procurado, mas, como bem o doutor Roberto falou, se o consumidor transacionou com uma empresa estrangeira que não tem escritório, ou sede, ou filial aqui no Brasil, a gente não consegue intermediar, a gente não tem competência para poder notificar um fornecedor que esteja localizado fora do país, né? Então, fica a dica aí para o consumidor, né? Tem consumidores que compram passagens aéreas de empresas estrangeiras que não têm sede no Brasil, pacotes de viagem, cruzeiros principalmente, né? Muitos brasileiros compram cruzeiros diretamente da empresa sediada fora do país, e nesse caso, se tiver qualquer tipo de problema, aí realmente não há o que ela possa buscar, nem no âmbito judicial, nem no âmbito do PROCON. A gente vai conseguir fazer valer a legislação nacional para essas empresas estrangeiras. E o senhor também, doutor Gabriel, o que o senhor poderia também nos ajudar e levar também mais informações para os nossos ouvintes nessa questão, né? Às vezes, muita gente se sente atraída em desenvolver seus negócios
principalmente numa época como essa que nós estamos aqui abordando, na Black Friday, justamente buscar o mercado externo. E, de repente, a pessoa não tem o devido cuidado e termina, portanto, aí perdendo dinheiro. E é evidente que a nossa justiça está aí para ser provocada, e evidentemente, mas também tem os seus limites, né, doutor Gabriel? Sem dúvida, Walter. Eu me uno àquilo que foi colocado. Digo até da minha esperança de que daqui a alguns anos nós voltemos a esta mesa e tenhamos uma realidade diferente. Por enquanto não está no horizonte. Realmente existe uma dificuldade muito grande, como dizia o Dr. Marcelo, em relação à competência para atuação quando não há nada em território brasileiro. O site está hospedado fora, a empresa é fora, o produto está fora, virá de fora. Então, neste caso, realmente a gente não tem hoje nenhum tipo de legislação com força internacional que permita acompanhar. Alguns avanços já aconteceram, ainda que específicos, né? A gente já tem essa realidade que foi posta de que quando existe representação jurídica da empresa no Brasil, o cenário muda, é possível, aí sim, aplicar a lei brasileira, a depender de alguns critérios, e nós já temos uma ou outra decisão judicial que tem ampliado um pouquinho a proteção do consumidor. Por exemplo, um produto comprado fora de uma empresa fora, numa especificação de fora, mas aquela mesma empresa está aqui. Não foi com quem o consumidor se relacionou. Ele comprou lá fora daquela empresa, mas aquela mesma empresa tem uma rede aqui. Já tem juízes que estão mandando que se faça assistência técnica aqui, né? Mas, repito, isso não é nada ainda pacificado ou muito estendido. Quem sabe a gente avance nisso. Há avanços no campo do direito do consumidor internacional, do próprio consumidor turista, que aí também é um outro campo, mas ainda não estamos muito próximos de ter uma garantia dos direitos do consumidor de forma transfronteiriça, de maneira tão qualificada assim. Agora, me permita fazer um outro comentário que tem alguma relação com esse tema, que é o seguinte, né? Justamente quando na cadeia de consumo há algum fornecedor brasileiro. Aqui a situação muda. Eu parto de um caso pessoal para explicar isso, porque talvez ilustre a você que nos acompanha. Recentemente, estando fora do Brasil, ou me preparando para estar fora do Brasil, eu me utilizei de um site de uma empresa estrangeira, mas que tem representação jurídica no Brasil, para fazer a locação de um veículo em território italiano, de uma locadora italiana. Mas eu contratei aqui com o site da empresa que tem representação jurídica aqui. Tive problema lá. Tive um acidente com o veículo, o seguro não cobriu, eu acionei aqui, a partir daquela empresa perante quem eu fiz aquela contratação. Ou seja, o serviço foi prestado fora, o fornecedor era de fora, e o fato danoso aconteceu fora do território nacional. Mas a contratação aconteceu aqui de uma empresa que tem representação jurídica aqui. O que quero dizer com isso? O Código do Consumidor trouxe um dos elementos mais importantes para a efetiva proteção do consumidor, que é a chamada solidariedade nas relações de consumo. O que significa essa solidariedade? Que todos os agentes envolvidos naquela cadeia de consumo serão responsáveis pelos danos causados ao consumidor. Portanto, o consumidor pode demandar de qualquer um dos entes ou de mais de um dos entes envolvidos na cadeia de consumo. E isso resguarda os seus direitos. É um imenso avanço que o Código do Consumidor trouxe. Portanto, mesmo que aquele fornecedor não esteja numa ponta ou outra da cadeia, mas ele participe daquela cadeia, ele se beneficie daquela cadeia de consumo, será responsável perante o consumidor. Isso pode ajudar muito também no contexto de Black Friday. Perfeito. Doutora Simone, é evidente que a gente tenta, de alguma forma, aqui fazer a condução do trabalho buscando, dentro da experiência de cada um, o esclarecimento para o nosso público ouvinte. Mas, de repente, eu não fiz aquela pergunta que a senhora está esperando que eu faça e não fiz. Então, busco já a resposta da senhora. Walter, eu vou pedir licença para complementar, na verdade, um tópico que você trouxe aqui, a questão da responsabilidade desses influenciadores digitais.
e que o doutor Gabriel aqui respondeu muito bem mesmo. Eu vou complementar no seguinte ponto. Ele mencionou aqui esse princípio da identificação da mensagem publicitária, né? Ou seja, o consumidor ele precisa saber que está diante de uma publicidade. Isso parece óbvio. Sim. E até certo momento anterior, até alguns anos, quando a gente tinha a proeminência do comércio físico, era mais fácil de ser controlável. O que eu vou destacar? Que nesse universo virtual, e aqui, né, está a ressalva em relação à dificuldade que nós temos, primeiro, em que esse princípio seja respeitado, que o consumidor realmente ele saiba que ele está diante de uma mensagem publicitária, né, e como controlar isso. Né? Afinal de contas, o mercado por si só ele é extremamente dinâmico, e quando a gente vai para o ambiente virtual, esse dinamismo ele é bem mais acelerado. Tá? E aí nós temos, né, muito presente no nosso cotidiano a questão das redes sociais. E aí eu vou destacar o que o doutor Gabriel trouxe aqui para a gente agora há pouco, né, do consumidor identificar que aquilo é uma publicidade. Muitas vezes, influenciadores digitais, eles apresentam produtos, e também acontece isso agora na época de Black Friday, apresenta produtos, né, em promoção, né, e o consumidor, ele não sabe que aquilo é uma publicidade. O consumidor, ele está ali, né, seguindo aquela pessoa que ele admira, ou seja, existe uma conexão, existe uma relação ali de confiança, o consumidor está na rede social, prestigiando o trabalho daquela pessoa, né, por gostar, enfim. E quando essa pessoa ela apresenta um produto ou um serviço, sem deixar claro para o consumidor que aquilo é uma publicidade, ou seja, de alguma forma ela tem um contrato com aquela empresa que fabrica aquele produto ou que disponibiliza aquele serviço. Quando esse influenciador digital não deixa claro que aquilo é uma publicidade, o consumidor recebe aquela mensagem de forma diferente. O consumidor ele acredita que aquela pessoa que ele admira realmente utiliza aquele produto no seu cotidiano. Tá? Então, muito se sabe hoje que o marketing, que a publicidade se torna mais efetivo quando se existe uma relação de confiança entre o consumidor e aquela empresa. Por isso que cada vez mais são utilizados influenciadores digitais para dar vazão, dar publicidade aos produtos e serviços. Tá? O problema é, essas regras do código, elas estão sendo constantemente descumpridas no ambiente virtual. Tá? Tanto é que até o próprio CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, já tem algumas diretrizes, né, para esses influenciadores digitais, ou seja, pelo menos coloca ali o hashtag publicidade, coloque alguns indicativos, né? O CONAR já tem ali um manual em relação a isso, um posicionamento em relação a isso, para a gente tentar disciplinar, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor ele se aplica no ambiente virtual também. Então, nós, enquanto sociedade, não podemos permitir que as regras do código sejam descumpridas. Tá? Então, o básico é, faça publicidade, ok, sem problema, mas não viole o que está no Código de Defesa do Consumidor. Se você está ali mostrando algum produto, né, e o diferencial é mostrar o produto no cotidiano, não é aquela publicidade clássica, mas é como se a pessoa estivesse usando aquele produto. Ok, pode fazer isso, mas deixe claro para o consumidor que aquilo se trata de uma publicidade, tá? Porque nós temos situações aqui, e voltando à questão da boa-fé, voltando também à questão da transparência, o direito do consumidor à informação, são vários princípios, o código é uma lei principiológica, né, nos traz esses direcionamentos, então são vários princípios que regem essa relação e, infelizmente, no mercado digital ainda vem, né, a gente precisa dessa disciplina. Nós temos já há alguns anos tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei, que é o 3514, que vem para tentar trazer uma disciplina maior para o comércio eletrônico.
A gente sabe naturalmente que todas as regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao comércio eletrônico, mas o código é de 1990, né? Então, é necessário que exista uma atualização para esses tempos mais atuais, esses tempos mais modernos, tá? Então, o que a gente espera é que esse projeto de lei ele seja realmente publicado, né? Que seja aprovado e publicado como lei para a gente ter uma disciplina maior em relação ao comércio eletrônico. Doutor Marcelo, o senhor que é o diretor-geral do PROCON, aquela pergunta que eu não fiz, mas o senhor está prontinho para dar a resposta. O senhor fica à vontade. Walter, os assuntos eles são tão amplos, né? Sim. São tão transversais também. A gente conversa aqui falando sobre Black Friday, né? E começa a falar de crimes cibernéticos, né? Enfim, é um assunto praticamente quase que infinito a gente começar a falar de direito do consumidor. Então, eu acho que o que vale aqui é o que a gente procurou debater e trazer ao conhecimento dos nossos ouvintes, né? São as cautelas que o consumidor tem que ter, né? Ao realizar suas compras, né? Planejar, eu acho que é a primeira dica para os consumidores, fazer um planejamento do que pretende comprar, adquirir, como que ele vai investir o seu dinheiro, né? A forma que ele vai se utilizar para isso, né? Então, o consumidor ele tem que fazer o planejamento, ele precisa fazer o papel dele também, não precisa só contar, né, com os órgãos de proteção e defesa do consumidor ou outros órgãos que prestam um serviço de excelência, aí, como a gente tem a Defensoria Pública, né, temos aí também o Ministério Público, a Advocacia, né, por meio do OAB e suas seccionais. Então, o consumidor também precisa fazer o papel dele, de pesquisar os preços, né, de ficar atento, de denunciar também. É importante que o consumidor faça sua denúncia aos órgãos oficiais, saber que ele pode contar com a gente para poder assumir aquela dor de cabeça que ele tem, né, porque isso acaba virando um transtorno, uma dor de cabeça para aquele consumidor, né, e as frustrações hoje são enormes, né, no mercado de consumo. Então, a gente tem pais que estão frustrados com seus contratos escolares, as compras na internet que você não recebe o produto ou chega com atraso, enfim, passagens aéreas, pacote de viagem, serviços regulados, né, as telecomunicações, que a gente tem uma enorme demanda, né, por serviço de telecomunicações. Então, assim, o guarda-chuva do direito do consumidor ele é muito amplo. E aqui eu já deixo também, Walter, se me permite aqui deixar um agradecimento especial à Rádio Justiça, que vem sempre tentando nos colocando, né, não só nós que estamos aqui na bancada hoje, mas diversos profissionais que trazem esse conhecimento aos nossos ouvintes, aos nossos consumidores, né. Aqui no direito do consumidor nós temos um jargão aqui para quem é da nossa área, que fala o seguinte, né, o consumidor empoderado. O consumidor empoderado é aquele consumidor que está bem informado, né, aquele consumidor que procura que está antenado, conhece os seus direitos e vai atrás da informação, né, como a doutora Simone falou, né, um dos princípios basilares do nosso Código de Defesa do Consumidor é a informação, né, o direito à informação, a informação clara, transparente, objetiva, verdadeira, né, Walter? A informação precisa ser verdadeira. Então, eu deixo aqui essa mensagem para os nossos ouvintes. Não tenho assim agora em mente um tema. O senhor tem um tema assim, aquele da pessoa que compra um produto está à mostra, ou sim. então tem um amassadinho. Quer dizer, esse produto, uma vez adquirido, a pessoa que leva para casa, comprou, mas um mês depois dá defeito, vale aquela massa? Não, você já sabia que estava aqui exposto, então não tem troca. Quer dizer, essa resposta é verdadeira do fornecedor para o cliente? Não, mesmo que esses produtos que são comprados, né, da vitrine ou do mostruário, sim, que informe ali eventuais pequenos defeitos que o produto tem, isso tem que ser informado ao consumidor. O consumidor tem que receber essa informação antes de adquirir aquele produto. E ele tem que saber também que as mesmas garantias que um produto original, zero, novo, esse produto também do mostruário vai ter, né? Então ele compra com defeito, mas num eventual problema que não seja aquele que foi informado, ele vai ter as garantias para ser utilizado. A título de exemplo, Walter, a gente teve aqui no PROCON há cerca de uns 2 meses uma denúncia numa grande rede, inclusive internacional, de produtos, e lá que estava sendo comercializado, né? Estava sendo comercializado uma série de produtos. Tinha geladeira que custava R$10.000, estava saindo a menos de R$5.000, mas realmente tinha as informações ali do que aquela geladeira. A geladeira não gelava. Ué? Uma geladeira que não gela, ela tinha aquele compartimento também para poder fazer aquele dispenser para água e para gelo, e também não funcionava.
Então, e uma série de outros produtos, assim, parece brincadeira, mas foi verdade. Então, assim, forno que não aquecia, né? Ar-condicionado que não gelava. Então, assim, essa informação foi passada ao consumidor? Foi. Mas a gente percebeu que a informação ainda assim não era totalmente completa, né? Então, por quê? A geladeira. Qual que era o defeito que a geladeira tinha? Porque se falava que a geladeira não gelava. Mas, de repente, do tipo de defeito que for constatado, o consumidor resolve. Uma geladeira que é 10 mil, eu vou pagar 5 mil, pago, sei lá, 500 reais para consertar, eu vou comprar a geladeira. Então, a gente foi até a loja não foi autuada, mas ela foi orientada a mudar a sua informação. Então, a loja prontamente se adaptou e trouxe ali mais um rol de informações para deixar o consumidor bem atento no que ele estava comprando. Então, se ele queria comprar um ar-condicionado que não gela, pode ter uma outra destinação para ele. Sim. Ou, ele sabendo qual que era o defeito, ele vai poder se informar, mas esse defeito é barato, eu vou arriscar. Então, não ter esse produto realmente não tem conserto. Porque nos chamou a atenção, sim, porque simplesmente a rede não devolveu para o fabricante esses produtos que ela tá anunciando. Né? E alguns outros produtos tinham alguns defeitos externos, né? Que não comprometiam a utilização do produto. Mas isso tudo tem que estar de forma bastante clara, explícita ali para o consumidor ter ciência do que ele vai levar. Perfeito. Doutora Milena, vamos também àquela resposta pela pergunta que eu não fiz? Claro. Voltando ao tema, né, que é relação de confiança tem que ser fundamental entre consumidor e fornecedor no transcorrer da Black Friday. Eu gostaria só de voltar ao que a doutora Simone falou a respeito das influencers, porque essa relação de confiança, ela existe na publicação, na forma que as influencers trazem, né? Elas começam a trazer no dia a dia. Então, a divulgação, ela é feita de uma forma diferente, ela é feita na relação de confiança mesmo, na credibilidade que aquela pessoa tem, no carisma que ela tem com o seu público. Então, quando ela quebra essa confiança, acaba que é uma via de mão dupla, né? O consumidor também, ele deixa, ela perde a credibilidade. E acaba que se ela não tem ali um rendimento com os fornecedores, né, não consegue divulgar a venda, ou os consumidores começam a descobrir que aquele produto é fraudulento, né, um produto que não traz aquele resultado que ela prometeu, ela acaba não trazendo resultado também para o consumidor. Então, pode perder, né, essa influência digital, pode perder a sua credibilidade e, consequentemente, também o seu rendimento com os fornecedores. E voltando a falar sobre golpes virtuais, a gente ressaltou aqui a importância, né, de ter essa precaução, ter esse conhecimento prévio, né, de como seria um site seguro, né, controlar a impulsividade, né, ter esses mecanismos de defesa. Mas se caso a pessoa chegar com tudo isso, ainda cair num golpe, geralmente as pessoas tendem a fazer um filtro, né? Esse valor aqui nem compensa eu ir atrás, nem compensa eu ir denunciar, é um valor tão irrisório. Mas é importante, eu gostaria de ressaltar a importância da gente também fazer um boletim de ocorrência pelo mínimo valor que seja. Se você foi vítima, faça um boletim de ocorrência, porque às vezes aquele seu boletim de ocorrência pode ajudar numa investigação que já está acontecendo, né? Pode corroborar com outra pessoa e assim impedir que outras pessoas também caiam no golpe. E ressaltar as dicas que eu já passei, né? Que é você controlar a sua impulsividade, ficar atento aos detalhes do site, verificar o nome do site. Quando você clicou, o nome do site não mudou, porque às vezes, por exemplo, Magazine Luiza. Aí eles colocam Magazine Luiza com S, você, por ser parecido, não se atenta a esse detalhe. Então, os mínimos detalhes, verificar na hora da transferência, né? Verificar se aquele site fornece uma vasta, né, formas de pagamento, que geralmente eles são limitados à transferência e à Pix. E se for via Pix ou transferência, verificar, confirmar os dados que estão ali naquela transferência. É isso. Vamos lá também, doutor Roberto? Vamos, Walter, tudo bem? Então, assim, eu gostaria muito de finalizar aqui, trazer essa parte que não foi colocada ainda, para instruir um pouco também o consumidor a pechinchar por preços, a tentar fazer uma negociação sadia nas lojas, né, nos locais que ele está comprando, para que ele possa também não entrar no endividamento, que a gente precisa instruir também o consumidor,
para que ele não entre no endividamento, porque isso aí depois vai gerar problema, ele vai ser incluído nos órgãos de proteção ao crédito, né? Então, o consumidor também precisa entender até onde vai o limite de compra dele para que ele possa respeitar aquela renda, para que ele possa respeitar a própria saúde financeira, né? Então, a Black Friday é uma promoção, é um período promocional muito atraente, mas a gente tem que dar a dica também que comprar é bom, mas a gente precisa comprar até o limite, né, do nosso bolso, né? Eu também queria trazer um pouco aqui a colocação do Dr. Gabriel, que ele deu um exemplo da Itália e o limite da Rádio Justiça é tão grande que minha família lá na Itália tá mandando um abraço aqui para mim. Sério? Sério, minha família tá lá na cidade chamada Belgioioso. Allora facciamo un abbraccio alla famiglia del dottore Roberto, va bene. A 50 quilômetros de Milão. E eles estão lá olhando aqui. A Rádio Justiça, né, agradece muito aí. A gente quer dizer, o programa Atravessando Fronteiras, né, doutora Simone? E o PROCON também chegando lá também, né, doutor Marcelo? Já pensou? Quanta honra. Quanta honra. Quais são os nomes das pessoas que lá estão ouvindo? Ixi, tem muitos lá, viu? Tem muitos. Um deles é o Pietro, que está olhando lá a gente agora, tá pelo YouTube, inclusive, olhando a nossa um abraço aí pro aqui. O Pietro. Pietro Milhavaca. Pietro Milhavaca. Então, mas assim, falando do consumidor, para que ele também faça isso, porque aí, se ele não respeita, se ele sai, né, fazendo um alto endividamento no próprio cartão de crédito, depois ele vai incorrer como devedor, aí depois tem dificuldade, né? E os juros de cartão de crédito hoje são plenamente, assim, absurdos, né, no nosso país. Então, assim, para que ele respeite também, faça uma compra sadia, uma negociação tranquila, formalize aquela negociação dele, faça tudo dentro do procedimento que a gente tem indicado aqui, né? Todos os doutores indicados, a doutora Simone falou muito bem também. Então, assim, que ele faça isso de uma forma sadia. Por quê? Porque, às vezes, né, você vai ali na compulsão e aí chega no Natal, dá presente para todo mundo, mas aí chega o mês de janeiro, aí chega a fatura do cartão de crédito, né? A pessoa assusta, né? Com certeza. Doutor Gabriel, vamos também com aquela resposta pela pergunta que não foi feita? Vamos lá, Walter, vamos ver se eu muito rapidamente aqui coloco alguns temas bastante práticos para o consumidor que nos escuta e que pretende comprar nessa Black Friday. Queria estabelecer aqui uma diferenciação entre situações diferentes que normalmente os vendedores chamam tudo de garantia. A gente falou há pouco dessa palavra garantia aqui. Existem 3 tipos de garantia no nosso direito. Uma é a garantia legal, ou seja, a garantia é um período de tempo no qual aquele produto estará assegurado pelo fornecedor. Ou seja, se vier a ter algum problema, exceto aqueles causados pelo decurso natural do tempo e pelo uso do consumidor, o fornecedor se obriga a fazer com que o produto esteja sempre em seu estado adequado. A garantia legal é o período de tempo que a lei estabelece. Né? Em regra, 90 dias. Né? Em regra, 90 dias. Há uma série de outras situações, mas em regra, 90 dias. Dentro desse período, tudo que diz respeito ao produto, repito, exceto o desgaste natural e o mau uso pelo consumidor, terá que ser assegurado pelo fornecedor. Depois existe aquela garantia contratual, que é um período livre que o fornecedor escolhe ali, que quer colocar como garantia a mais naquele produto. E nós temos uma terceira situação, chamada de garantia estendida. Garantia estendida não é garantia. Garantia estendida é seguro. É um contrato de seguro que o consumidor fará, né, em relação a certo produto. Né? E aqui é necessário que haja bastante cuidado, seja por parte dos vendedores, para garantir aquele direito básico muito citado aqui hoje, que é o direito de informação ao consumidor. O consumidor precisa saber qual é a garantia legal, qual é a garantia contratual e quais são as condições do seguro de garantia estendida. E, de outro lado, nós precisamos também apontar que dentro desse direito à informação, e em se tratando de seguro, existe um item que é especialmente relevante, que são as excludentes de cobertura. Ou seja, o que a garantia estendida vai e, sobretudo, não vai abarcar. Esse é um ponto. Depois queria colocar também a questão das trocas, porque é um dos assuntos que mais surgem em relação a datas tão importantes como a Black Friday. Como é que funciona essa questão de troca? Quando se trata de ambiente virtual, já falamos, o consumidor pode
exercitar o seu direito de arrependimento em qualquer cenário no prazo de 7 dias a contar do recebimento do produto sem qualquer justificativa. No caso de compras feitas no estabelecimento físico, a lei não obriga a que haja a troca de um produto. Não obriga. Cada empresa pode estabelecer ou não uma política de troca. Mas uma vez estabelecida uma política de troca, ela tem que ser cumprida obrigatoriamente. Quando a gente fala de uma outra situação, que é a situação do defeito, e aqui vamos rapidamente separar o que tecnicamente é defeito na lei. Defeito é uma condição do produto ou do serviço que o torne inseguro, que apresente um risco à vida, saúde e segurança do consumidor. É mais do que uma mera mal funcionalidade ou não funcionalidade. É, por exemplo, um telefone celular que pode superaquecer e gerar uma queimadura no consumidor, um incêndio no móvel em que está apoiado. Quando se trata de defeito, a situação muda. O produto tem que ser trocado imediatamente e o consumidor pode exigir de forma imediata ou a devolução do dinheiro, ou o reparo, ou a substituição por outro produto. Bom, teria outras questões, mas eu não vou ser deselegante de encerrar o programa sem escutar novamente a professora Simone. Nós temos um pouquinho mais de 30 segundos, doutora Simone. Walter, só para ressaltar, então, o papel importantíssimo da Rádio Justiça trazendo essas informações para os ouvintes, a relação de consumo, ela é essencial e precisa ser protegida. Portanto, eu desejo aqui para as empresas boas vendas, respeitando o consumidor, e eu desejo ao consumidor boas compras, sempre com racionalidade para tudo caber no orçamento. Vou deixar o seu por último, doutor Marcelo. Doutora Milena, por favor, também 30 segundos, por gentileza. Gostaria de agradecer o convite, e é muito importante esse tema, né, a respeito de crimes virtuais, porque como houve esse boom agora pós-pandemia, muitas pessoas se veem em situações que elas não sabem como agir, o que fazer, como procurar, como buscar. Então, eu gostei muito fiquei muito feliz por ser convidada e fico muito feliz de poder, de alguma forma, contribuir, né, para o conhecimento das pessoas. Com certeza. Doutor Roberto, também um abraço para o pessoal da Sim, Itália. Tá viu? lá nos... Repete só o nome da cidade aí. Belgioioso. Tá certo. 30 segundos também. Queria agradecer, Walter, agradecer a todos os participantes. É um prazer estar aqui. Espero estar aqui mais vezes para a gente ajudar, porque no dia a dia a gente vê o consumidor que precisa dessas informações, a gente sente aquilo ali no dia a dia, né? Queria agradecer a minha esposa que está me ouvindo, ao meu pai que está me ouvindo, a minha família lá que também está me ouvindo, e os meus clientes também estão me ouvindo. Tem cliente mandando mensagem aqui: doutor, eu estou precisando de você aqui para você me ajudar com isso aí, entendeu? Tá ótimo, tá muito bom. Doutor Gabriel, também, por favor, 30 segundos. Walter, muito obrigado pela sua cordialidade, pela acolhida que sempre nos dá. Agradeço também aos colegas hoje, realmente me sinto muito honrado de ter estado aqui com a professora Simone, a quem muito admiro há anos, com o doutor Marcelo. Quero de novo cumprimentar o PROCON-DF na sua pessoa e também todos os PROCONs do Brasil, que fazem um trabalho extraordinário, também o trabalho que fez como presidente da Associação Brasileira dos PROCONs. Quero cumprimentar a doutora Milena, foi um prazer tê-la conhecido, doutor Roberto e a Spoi Familiari que ci seguono in Italia in diretta streaming. Un abbraccio. E aos que nos acompanharam, sempre uma honra imensa. Até uma próxima ocasião. Doutor Marcelo, com o senhor, né, nós temos um minuto para fechar. É importante o PROCON, nesse momento, mandar a sua mensagem, encaminhar a sua mensagem para os consumidores que estão aí, com toda certeza, prontos para mais um Black Friday. Walter, muito obrigado mais uma vez a você, a Rádio Justiça, toda a equipe técnica aqui que nos auxilia, né? Ana Cláudia. É importantíssimo esse papel que a Rádio Justiça faz de disseminar o conhecimento, né, jurídico para os nossos consumidores, ouvintes, em todas as situações, né? Seja não somente na Black Friday, mas inclusive em outras datas cíclicas que nós temos durante o ano, né? Então, é bom o consumidor ficar cada vez mais bem informado, mais antenado, e aqui ele consegue buscar uma informação precisa, verdadeira, atual, né, justamente para poder deixar ele mais seguro em todas as suas transações que ele pretende fazer. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço concedido, obrigado pela bancada que você conseguiu montar aqui hoje, com diversos especialistas para falar
sobre o tema. Então, mais uma vez, foi um prazer, uma alegria sempre estar na sua pessoa, né? Nos conhecemos já tem um bom tempo, né? Então, muito obrigado mais uma vez, um fraterno abraço e uma ótima semana para todos os nossos ouvintes da Rádio Justiça. Muito obrigado, doutor Marcelo. Doutora Milena, muito obrigado. Doutor Roberto, muito obrigado. Doutor Gabriel, também muito obrigado. Doutora Simone, muito obrigado também pela gentileza. Obrigada, Walter. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do Justiça na Tarde Debate, programa que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, a produção foi de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.